Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. Ai, último episódio. Eu já começo esse episódio sofrendo. E sim, você chegou no Cliente Easy, terceira temporada no Rio de Janeiro. Eu sou a Hobbs e a gente fez uma longa jornada até aqui, né? Uma temporada em São Paulo, 2 temporadas em São Paulo, 1 temporada no Rio. O que vem agora? Mas antes de contar tudo isso, vamos falar da nossa parceria aqui com a Index, que é quem faz esse programa, este projeto, esse podcast acontecer. E se ela é minha parceira, eu tenho certeza que ela pode ser sua parceira por aí e te ajudar a desvendar o que o seu cliente está pensando, o que ele está falando por aí do seu negócio. Bora entender mais sobre voz do cliente, com a ajudinha ali de uma ferramenta que pode te ajudar? Conta lá com a Index, porque ela com certeza fez esse programa aqui acontecer. E quem vai fazer esse programa acontecer agora? E já que é o último, a gente vai chegar assim, ó, em grande estilo. Eu vim na paleta. Não falei isso antes pra convidada, mas eu vim na paleta. E estamos recebendo a Tim com uma maestria aqui, gente. É tanta história de bastidor, é tanto case, é tanta coisa que a gente contou aqui. Eu não vou contar pra vocês tudo, não. Mas Roberta, minha xará, vai contar muita coisa de experiência pra gente hoje. Tudo bem, Roberta? Tudo bom? Tudo bom. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo bem gostoso aí pra gente clientizar esse Brasil. Eu gostei que ela já chega na temática. Ela já chega usando o verbo, o jargão. Tá tudo em casa. E a pergunta mais difícil do programa. Quem é Roberta? Quem é Roberta? Roberta é uma mulher, né? 40 a mais. Ninguém vai acreditar nisso. Ninguém. Mas é verdade. E eu tava brincando que eu me percebi sequestrada por uma impostora, assim, que acho que esses anos aí me sequestrou e eu tenho lutado contra ela. Então, assim, tô nesse momento de me desvencilhar dessa síndrome de impostora e, enfim, me descobrir ainda mais. Minha trajetória, né, é dentro de grandes empresas, sou formada em administração, tenho algumas especializações, gestão de pessoas, comunicação empresarial, gestão de projetos, varejo. Então, tem aí uma trajetória, mais de 15 anos em telecom. E, recentemente, tem 3 anos, aí, pouquinho antes da gente saber que a pandemia era a pandemia, eu voltei para a academia, né, para o ambiente acadêmico e fui estudar psicologia. Eu acho que eu não posso falar muito nesse programa, porque tem uma psicóloga aqui, eu corro alguns riscos. Mas eu vou encarar mesmo assim. Bora. Não, é pra daqui a 1 ano só. E a gente depois vê isso. É porque o diagnóstico não vale agora, né? Eu posso dizer não aqui... Vale Imagina. nada. Tudo certo. E muito histórico de telecom, de experiência de varejo, de vida real, mas vivemos uma pandemia. Então, só pra gente contextualizar aqui também quem tá acompanhando o programa, quando a gente fala de TIM, é um universo, né? Aqui a gente tá falando que a TIM faz o quê? Qual parte da TIM a gente tá falando? Tá bom. Eu tô na TIM como Head de Merchandising Design, dentro da estrutura de Trade Marketing. Então, quando a gente tá falando de TIM agora, a gente tá falando desse universo de arquitetura de loja, de comunicação em loja, né, em ponto de venda para o cliente que nos visita aí nos pontos de vendas físicos. Então, é dessa TIM que a gente vai bater esse papo. E quem que é esse cliente que vai no meio físico? Quem é esse cliente, né? Isso é muito curioso, assim, porque a gente teve uma pandemia, né, no meio desse caminho todo, que ajudou aí uma série de segmentos a se digitalizar, né, de alguma forma. E o cliente, que já era muito exigente, se tornou mais ainda, né? Então, mas a gente tem hoje um cliente ainda muito interessado em ir numa loja para experimentar produto, né? Para conhecer, para tocar, né? O cliente, ele vai numa loja hoje, num ponto de venda físico, querendo experiência, pensando muito em conveniência, que
que é o drive dele, porque ele pode ter em casa, pode ter na palma da mão a solução. Mas até disso. Exatamente, mas ele não esquece isso quando ele chega numa loja, tem que ter esse atributo de conveniência também e responsabilidade, né, também da marca. Então, hoje eu diria que é um cliente bem exigente, pautado muito nesses 3 pilares, assim, ele busca experiência, conveniência e responsabilidade. Perfeito. E é uma geração diferente, você diria, ou não? Tá misturado? Tá misturado, assim, eu acredito que os mais jovens, né, assim, se resolvem muito realmente no meio digital, mas a curiosidade de você, enfim, degustar um acessório e saber de uma novidade, né, um fone, entender ali uma tecnologia nova que pode ajudar ele, às vezes, não só no trabalho, mas até no lazer, a loja é o que te oferece isso ainda, né? Assim, é você ir para ver. Então, acho que até essa geração também ainda faz isso. Mas o que não diminui o nosso desafio de fazer com que esse cliente vá à loja, né? Eu acho que a gente está vivendo, assim, muito esse momento, né? A gente muito cross gerações, né, digamos, no ponto de venda físico. Eu tenho aí gerações que estavam acostumadas a ir no ponto de venda e que sofreram muito na pandemia, tiveram que se adaptar ali num momento. E quando, né, as portas se abriram novamente, correram para os shoppings, né? Mas tenho aí um público que já não era muito do sair de casa e pensou, nossa, agora tá super fácil, né? Eu resolvo pelo WhatsApp, eu resolvo da minha forma. E esse público a gente tem aí uma caminhada para atrair ele para a loja novamente. Sim. E eu confesso que eu tô no segundo grupo. E lá em casa é um negócio assim, amor, você não vai sair de dentro de casa? Eu falo, mas pra quê? Não precisa, tem tudo aqui. Eu tenho tudo que eu preciso no celular, eu tenho tudo que eu preciso na televisão, eu tenho tudo que eu preciso na geladeira. E se não tiver, eu peço pra entregar. Mas uma coisa de ponto de venda que eu não abri mão é eu preciso provar, eu preciso testar. Eu vou comprar na internet, talvez porque, sei lá, tá com um valor diferenciado, ou porque exatamente a cor que eu quero não tem, mas eu tenho que ir na loja pegar. E eu acho que, assim, hoje, um cuidado, né, que a gente tem no varejo, eu falo hoje, mas na verdade a gente vem discutindo isso muito antes até da pandemia, né, assim, se a gente voltar aí uns 10 anos, com menos, uns 8, na NRF, que é uma feira importante, né, de varejo de Nova York, já se discutia essa questão da loja física, né, e aí eu lembro que ali, mais ou menos 2016, 17, ali, teve uma temática que era Brick is the New Black, que era até uma brincadeira com o seriado, e assim, meio que, não se apavorem, né, a loja física, ela não vai sumir, ela continua, ela precisa se reinventar para esse público, que é um público que vai continuar visitando, nem que seja ali por um entretenimento, né? Ele foi jantar, tá no shopping, passa na loja, né? Vamos ver vitrine. Vamos ver. Então, assim, teve esse momento, muito antes desse papo todo de pandemia, que calma, o varejo físico é só uma questão de reinvenção. E eu acho que, assim, a gente já vinha olhando para isso, a pandemia acelerou, e quando se fala hoje numa loja física, você tem que pensar muito na arquitetura dessa loja, né? Assim, começar pelo ambiente. Eu brinco que a gente pavimenta e depois eu venho com a comunicação e com as ações. Mas, assim, qual que é a base que eu recebo esse cliente, né? Então, hoje você pensar num layout de loja, você tem que considerar a jornada desse cliente, né? Como ele chega nessa loja, se é um serviço, né? Que é o nosso caso na TIM, que de alguma forma ele vai ter uma espera ou ele é convidado ali a degustar antes de chegar ao atendimento dele, como é que eu penso esses espaços na loja? Então, esse é um grande desafio já de cara pra gente no varejo físico. Envolve toda uma questão também externa de loja, não... Onde é que a pessoa vai estacionar? Tem outra coisa aqui perto? Por que ela vai passar aqui? Então, tem toda uma dinâmica de entender um pouquinho mais da persona cliente que a gente quer levar para essa loja também, né? Com certeza. E em quais momentos, né? Assim, porque a loja, ela é um espaço que funciona em diferentes horários, né? Você tem loja de shopping, você tem loja de rua e de acordo com a agenda desse cliente, você
tem ali momentos para ele diferentes. Então, você tem, desde o estudante, a gente estava falando de geração, que vai frequentar num horário, vai ali para resolver num dia de semana. Aí você tem aqueles que trabalham e a disponibilidade maior é numa loja de shopping no fim de semana. Então, às vezes vai levar... almoço rápido, não pode ter fila. Exatamente, exatamente. Ou ele vai levar um filho numa festa infantil que está acontecendo ali perto, num shopping, e aí aproveita para resolver alguma coisa lá. Então, você tem aí muitos perfis, realmente, muitas personas, né, para essa loja. E aí, junto com essa história de arquitetura e de você pensar nesse ambiente, você pode pensar também em programações nessa loja, né, para atrair esse cliente. Perfeito. E acabamos de passar por várias programações legais que a gente estava conversando ali nos bastidores. Já quero que você conte tudo sobre como é estruturada uma semana do Orgulho Nerd. Como é estruturar uma semana de orgulho do LGBTQIA+. Então, são grandes ações que envolvem, em geral, públicos bem diferentes. E é um momento, assim, que requer essa atenção para esse público, né? O que a gente acabou de falar, ele precisa ter um motivo para sair de casa, né? Assim, eu falo muito que o cliente, ele não quer mais só uma transação comercial, né? Ele quer uma experiência, é o que a gente acabou de falar, né? E o mercado que a gente está e que a gente vivencia é um mercado de serviço. E o mercado de serviço, ele hoje é a grande realidade até, né? Assim, da economia, quando a gente pensa. A gente olhar historicamente, a gente vem aí de momentos de produção, né? Lá atrás, o produto, e a gente foi caminhando, né, com toda a evolução aí, economia e tudo mais, para um momento que o serviço é o grande trunfo. E serviço, né, é prestação de serviço, né? O serviço, eu não tenho ainda aí só a máquina operando esse serviço, como era a produção, né? O que a gente caminhou. Exatamente. Então, o serviço, ele depende de pessoas, né? E isso passa diretamente por relacionamento, né? Por esse convívio ali de quem está na loja e recebe esse cliente. Como é que você pensa nessa ação? Como é que você pensa nesse calendário, né? Do ponto de vista de quem recebe, né? Do vendedor, do atendente, do consultor de negócios e de vendas e do cliente, né? Então, assim, o que a gente pensou muito desde o ano passado e esse ano veio ganhando força, a gente olhou o calendário sazonal, né, do varejo, as datas já conhecidas, né, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, e a gente pensou, bom, isso aqui é muito limitado, né? O que eu tenho além disso aqui para falar com esses diferentes públicos, gerações, personas, tudo que a gente comentou agora há pouco. A gente tem datas muito importantes, né? Então, assim, Dia da Mulher, que já é um movimento já há algum tempo. Você tem o Dia do Cliente, em setembro. Aí, mais recentemente, a gente começou a trabalhar o Dia do Consumidor em março. A gente foi pensando, né? Quando eu falo a gente, até um pouco do varejo também, né? Esse movimento de gerar motivos para esse cliente em loja. A gente olhou esse calendário, essa possibilidade toda, né? E a TIM, sendo uma marca de abrangência nacional, tem ainda as datas que reverberam mais em algumas regiões. Então, você tem Carnaval muito forte no Nordeste, no Rio. Né? Você tem agora, por exemplo, São João está acontecendo. Eu estou com lojas positivadas com a temática de São João, por exemplo. Sim. Então, assim, foi olhar esse calendário todo, realmente possibilidades, muito além de Mães, Black Friday, Pais e Natal, e pensar nessas datas em que eu poderia engajar mais esses públicos que querem também os nossos produtos e serviços. Então, você trouxe aí o dia, né, do Orgulho Nerd, né, o que a gente fez decidir uma semana. É um público hoje que a gente pode dizer que é jovem, né, de alguma forma, em maioria, né, e que precisa muito de internet, né, dar esse valor muito forte. Sim, nunca deixe um nerd sem internet. Exatamente. E por que ele iria... Como é que eu, né, me relaciono com ele por tudo que a gente também já comentou, que você falou, ele vai resolver de casa, por que ele vai na loja? E a gente fez um evento que era um jogo para ele chegar, ele pegava e lia nas nossas telas, né, nas nossas vitrines, nossos video walls. Com o celular dele, com o smartphone dele, ele lia o QR Code e ali ele começava uma interação com a nossa loja, num game. E a partir de determinada pontuação ele ganhava uma toalha, que é um brinde que
se comunica, né, conversa com esse público por conta lá, né, do Mochileiro das Galáxias. Então, tem toda a história da toalha. A gente teve que super aprender tudo isso desse universo. Toalhas salvam telas. Justamente para poder pegar em um gancho e conversar com esse público. Então, a gente tem feito esse tipo de exercício até, né? Como eu converso, o que eu levo para várias datas. Então, agora também no mês de junho, né? O mês do orgulho, a TIM tem uma série de iniciativas, né? E dentro de toda a pauta de inclusão, né? Que a empresa trabalha. E aí a loja também é uma plataforma para esse tipo de ativação. E aí a gente fez uma tag para as nossas sacolas de loja. É um mimo, mas é uma forma da gente sinalizar, se posicionar, exatamente. Assim, olha, então, estamos aqui, a gente acolhe e é bacana e incentiva que mais pessoas entendam essa data, né? Entendam essa causa e é uma forma aí de estar presente com esse público. Sim. E de uma forma talvez não tão convencional como a gente vem escutando a aplicação do CX. Não, porque fazer CX é no meio físico, e fazer pesquisa, isso e aquilo. É muito limitado pelo potencial que é uma área ou a metodologia de Customer Experience. E quando a gente traz essa ideia do posicionamento da marca, por exemplo, a gente está falando de branding. Exatamente. A gente está falando o que eu acredito, vou lá no mercado defender isso, e é assim que os meus clientes vão me perceber, e é assim que a gente vai se relacionar. Exatamente. E num ponto físico, isso tem que ficar trocando, então uma logística ali tem que estar em dia. Exatamente, exatamente. Como que a gente... Não tô vendo nem o fio de cabelo branco, Roberta. Como é que tá essa logística? Olha, aí? Eu não sei. Aqui tem um pouco de genética. Eu vou pra... É um 40 a mais, cuidando de logística, de troca de PDV, gente. Não é impossível. Como é que faz isso, né? Eu vou ter que trocar de segmento ou me dar o número do teu dermatologista. Não. Olha, a gente conversa sobre isso também. Mas eu brinco, né? Que a gente fala lá que eu falo que eu não tenho receio do merchan acabar, né? A gente vai se reinventando, porque a gente passou por um desafio também de digitalização nas lojas, né? Sim. Então, assim, houve também todo um movimento também ligado a indicadores de ESG e tudo mais. Legal. Né? E reduzir essa folheteria. Hoje a gente não tem folheto em loja, né? Mais, assim, eu sou da época que a gente tinha revistinha no ponto de venda, com os produtos e serviços. E tudo isso também foi evoluindo, né? A gente chegou na digitalização. Então, hoje a gente tem lá as vitrines digitais, isso já ajuda na logística. Mas pensar em tudo isso, né, em como trabalhar a marca no ponto de venda, ele é o desafio. E manter essa loja viva, né? Porque eu falo que para quem trabalha na loja é igual a nossa casa. Parece que é todo dia a mesma, né? Mas para o cliente, não. Cada momento que o cliente entra na loja, ele se identifica ou precisa se identificar com alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente está olhando agora como marca para os nossos atributos. A música e o esporte são atributos muito fortes da TIM. Então, como a gente integra isso na loja, no ponto de venda? Então, agora em maio, a gente teve o TIM Music Rio, na Praia de Copacabana. E aí, para a abertura, né, desses shows, a gente fez um pocket show na nossa loja no New York, na Barra da Tijuca, né, com uma das atrações, que foi o Pretinho da Serrinha, e ele foi para a loja e a gente fez um pocket show na loja. Legal. E foi um barato, assim, porque tinha cliente sendo atendido, tinha cliente sambando, e tinha cliente passando no corredor do shopping e entrando. O que tá acontecendo aí, né? Vinhos curiosos. Assim, e foi muito curioso, assim, entrou gente de mala, assim, né? O que tá acontecendo? E foi muito gostoso. E ele até no dia, né, no freio, ele nunca toquei numa loja, como é que é isso, né? E os clientes também falando, nunca vi um show numa loja. E isso é experiência, né? Isso é motivo de pensar assim, bom, se eu for no shopping hoje, será que vai ter um show na TIM? Né? E aí eu tô conversando com a plataforma, né, da marca ali, né, um atributo muito forte que é a música. Tô trazendo esse cliente para o ponto de venda, tô proporcionando experiência, tô gerando um relacionamento com esse cliente. Então, é um pouquinho aí de cada coisa que funciona para amenizar o problema da logística. Eu saio da papelaria.
Ok, já ajuda, mas ainda é bastante coisa para pensar. Falando desse, de novo, né? Vamos trazer esse cliente aí para a pauta, que é aqui o nosso grande motivo desse programa existir. Estamos desenhando novos processos para o cliente e tentando cada vez mais trazer ele para o centro do uso desse processo que agora é feito para ele. Como é que você entende, né, no ponto físico, que a gente não vai lá consultar o fluxograma para ver como é que é para ser realizado? Como é que você entende essa dinâmica, talvez, de treinamento de loja, de posicionamento mesmo dos funcionários, daquele exercício simples de empatia, cordialidade, o que a gente tinha como premissa básica de experiência e educação? Sim. Como é que você vê isso sendo repaginado nesse desenho? Tá, agora o cliente está no centro do negócio. A TIM tem se posicionado muito com essa preocupação, né, assim, através de um movimento de transformação de cultura até, porque falar de experiência sem falar de cultura organizacional, você fecha a lojinha, né? Então, eu acho que isso é muito relevante como marca. E eu, particularmente, Robs, eu tenho uma opinião sobre essa questão do cliente no centro, né? Eu assisti alguns programas seus aqui. E aí tem, né, a sua pergunta sobre clientizar. É o segundo convidado que entra aqui com cola, tá? Que colou no outro programa para vir responder o que é clientizar. Eu vou ter que mudar essa pergunta. Olha, eu quero entrar para esse dicionário da Hobbes aqui, okay. tá? Tá, entendi. Eles estão vendo tudo com o dever de casa aqui, ó, pronto. Pronto. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque é uma coisa que eu falo muito isso com o meu time, falo muito em treinamento, né, de experiência, assim, que é o seguinte. Para mim, o primeiro passo é a gente tirar o cliente da terceira pessoa e trazer ele para a primeira pessoa. Então, no seu dicionário, eu colocaria que clientizar é o ato ou efeito de entender o cliente em primeira pessoa. Porque a gente coloca o cliente, né, como essa figura muito distante. O cliente. Eu preciso entender como é o cliente, eu preciso saber quem é esse cliente. O cliente sou eu, é você. São as pessoas, né, que trabalham comigo, são os grupos de trabalho. Eu sempre faço essa provocação, assim. Eu já participei de alguns treinamentos para time de loja, como você colocou, né, como é que faz isso. E uma das minhas primeiras provocações são essas. Assim. A primeira é sobre essa história da loja, pensando na arquitetura. Eu sempre falo assim, porque eu preciso de uma novidade da minha loja. Minha loja tá muito parada, assim, tá do mesmo jeito. Aí eu falo assim, a sua casa, quanto tempo você não reforma ou não muda a sua mobília? Né? E aí a sua casa para você ela é todo dia a mesma. Mas quando você recebe uma visita, ela entra na sua casa e ela fala assim, nossa, que porta-retrato lindo! Ou que quadro! Porque as pessoas que estão te visitando, elas veem coisas que para você já tá no cotidiano. E aí essa é a minha primeira dica assim, para a força de vendas, que é olhar o cliente como essa visita na sua casa. A loja para ela é essa loja que vai ter um detalhe que para você já está ali todo dia e ela vai dar valor. E a segunda é essa, de trazer o cliente em primeira pessoa. Então, assim, pensa no que o seu pai, na sua mãe, no seu tio, no seu namorado, no seu vizinho, como cliente, o que ele gostaria. Né? E vamos começar a desmistificar isso, porque eu acho que assim facilita a forma até de saber como aplicar a empatia. Né? E eu tiro esse cliente do outro, né? Assim, o cliente. Acho que é um pouco isso. Perfeito. Gosto. Eu gostei da definição. Vou pensar aqui se vai entrar no dicionário. Quero me candidatar nesse concurso. Casa bem feitinho. Que bom. Esse ponto, né, do conseguir tratar com leveza um processo que na vida real é bem difícil. Né? Não é fácil mudar a cultura de uma empresa, mudar a forma como as pessoas eram guiadas num processo completamente diferente, centrado no produto, centrado na meta, na entrega, na prateleira. E peraí, não é assim mais que a gente pensa, esse cliente de 20 anos atrás não compraria com a gente hoje. Não. Ele não é obrigado a nada, né? Ele tem uma série de opções para ele, em diferentes jornadas, né? Na jornada digital, na jornada física também, né? Se ele chega hoje num shopping,
ele é assediado, assim, a gente, né, começa aí, enfim. Ele não precisa ir no shopping, né? Não precisa. Tá ali olhando uma rede social, exatamente. Já 37 propaganda. E se ele entra no shopping, por acaso ele tá ali com o Wi-Fi ativado e tá com o Bluetooth ativado, aí já era. Ele nem sabia que ele ia querer comprar aquilo que ele tá comprando, né? Então, assim, é um novo cliente. E por isso eu trago essa importância da gente tirar o cliente desse lugar distante para conseguir entender. Porque é muito eu como cliente, como que eu gostaria, né? O que me move a essa compra ou aquela compra, a esse lugar ou aquele lugar. Então, acho que essa é uma forma que a gente tem de exercitar e treinar e capacitar para que as pessoas também olhem dessa forma, assim. Porque é duro, né? É o que você falou, assim, não é fácil, né? Assim, a gente... tem tanta coisa, né, que a gente fala, ainda escuta, né, não fala, mas escuta as pessoas. Se você, por exemplo, se não estudar, você vai virar vendedor, né? Assim, as pessoas... Gente, olha... aí é quando eu falo pra você que sobe aqui, ó, e o nariz abre. O vendedor tá ganhando tão bem, gente. Assim, cara, é uma profissão, é uma atuação que requer muita habilidade. Sim. Né? Assim, eu acho que é uma atuação que precisa de uma sensibilidade para lidar com pessoas, né? Assim, é uma gestão de humor o tempo inteiro, porque você reverter um cliente que entrou para resolver um problema e esse cliente sair com a solução do problema dele e ainda encantado, né? Levando... Exatamente, né? Ali o meu check-out ali, você já deu olha, não tem um presente para você comprar aqui na loja. Mas é esse exercício, né? Assim, de você saber reverter o comportamento desse cliente, né? Então, assim, hoje muito mais do que saber qual é o portfólio que eu vou oferecer e a solução, antes de eu pensar no que eu vou oferecer, é entender, é fazer o exercício da escuta, né? Eu acho que hoje a força de vendas, ela está sendo muito convidada a escutar o que esse cliente tem para falar, para a partir daí conseguir... né, oferecer, entender se cabe, né? A gente vive um contexto, enfim, não só nacional, mas internacional, de grandes momentos de crise econômica e tudo mais, e o cliente entra na loja hoje também para fazer um downgrade no serviço dele, né? Pensando em economia, né? A gente, no varejo, no geral, e no ambiente de serviço, a gente fala muito... Janeiro é um mês conhecido como fazer contas, né? É a escola, é material escolar. Então, todo mundo começa a pensar em onde pode reduzir, né? Onde tá as contas ali que eu posso, de alguma forma, reduzir. Então, assim, esse vendedor, ele tem que estar preparado para receber esse cliente, entender a necessidade desse cliente e encantar esse cliente da mesma forma. Sim. Eu consigo entender a sua necessidade, vamos trabalhar para resolver aqui. Exatamente. E não é toda cultura que aceita isso, né? A gente abordou isso em um episódio com o LX Portugal, com o Davi. Assistam, esse episódio, está maravilhoso. E não é toda cultura empresarial que aceita peraí, o meu produto não serve para esse cliente, vou demitir ele. Né? Esse cliente não pode ser meu cliente, ele tem que ser cliente de outra pessoa. A solução que ele quer eu não posso oferecer. Não é toda a cultura, né? Não só a questão do desconto, do downgrade, não consigo te ajudar. E aí a gente tem aquela cultura da venda, a meta. Ficou lindo em você, né? Aquela história do nosso. Leva! Não, mas não é uma cor esquisita. Não, tá maravilhosa. Não, eu adoro, assim, você vai levar, você vai chegar em casa, você vai passar e vai ficar ótimo. Não, é a história do cabelo, né? Não Foi dá. no salão, não, vai chegar em casa, vai fazer igualzinho. Isso, não dá. Não, assim, a gente não tá mais nesse momento, né? E quando a gente para pensar assim, o nível de exigência mudou, né? O nosso nível de exigência mudou. Então, quando eu falo realmente desse cliente, né, trazendo em primeira pessoa, que é o que quer a experiência, a conveniência e a responsabilidade dessa marca,
não tem mais espaço para esse jeitinho, né? Sim. Assim, leva, é só passar, né? Leva que não, tá ótimo. Não, ele quer ser escutado, ele quer ser entendido, ele quer ser valorizado, ele tem um poder de compra. Sim. Né? Então, assim, eu acho que não dá para pensar de forma simplificada, não. As empresas têm que entender bem, conhecer realmente essa pessoa que é o cliente. E lembrei de uma coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores, que você falou, porque antes o cliente tinha que ficar feliz que a gente podia... Chegou o momento dele na fila, ele vai receber o produto que ele estava esperando. Exatamente. E agora eles estão aqui escolhendo. Não é, assim, gente que tem aí mais de 40, a gente escutou dos nossos pais, a gente não fez parte disso, mas o serviço de telefonia num outro contexto, né? Você era premiado por conseguir ali a sua linha telefônica. E hoje o que a gente vê, né, no mercado de telecom todos os players, eles oferecem soluções em tecnologia, né? E a TIM tem um protagonismo nesse sentido, nesse cenário, porque você tem soluções para o cliente PF em loja, você tem soluções para o agro, né? Então você tem ali uma série de perfis de cliente e de soluções que você tem que endereçar. Então, assim, muito distante desse conceito de tem que ficar feliz, chegou o seu momento. Não, eu tenho que entender sim a necessidade desse cliente, mapear para dar a melhor solução. Eu tenho chamado isso de, tô criando uma palavra nova, que a gente saiu do momento de vender, né, venda para bater a meta, e daí a gente ensinou a fazer venda consultiva, então a gente pergunta o que o cliente precisa, e eu tô no terceiro nível já. Vamos fazer uma venda resolutiva? Opa! Vamos vender apenas se vai resolver o problema do cliente? É isso. Porque senão vai virar um problema pra gente. Vira um problema, e assim, o cliente, ele não para enquanto ele não resolve, né, assim, e isso é outro cuidado que as marcas precisam ter, assim, no advento da internet, o que você faz não fica mais ali no seu ponto de venda, né? Aquilo cria e gera uma repercussão. Não existe deletar mais, não existe. Então, você tá ali, às vezes você acha que você nem tá participando de nada e tem alguém tirando foto, tem alguém fazendo um vídeo do seu lado. Então, assim, seu problema, né, a sua reclamação numa fila, ela não passa em branco, né, mais. Então, assim, é o curioso caso da fofoca virtual? Não sei. Porque todo mundo conta tudo pra todo mundo e vai repassando. E não sei se é verdade, mas tô mandando aqui no Zap. Isso, vai que ser. Ouvi falar na fila do mercado, tô contando aqui no grupo com 274 pessoas online. Exatamente. Não tenho certeza da fonte, mas fica aí com essa informação, porque se for, você tá sabendo, né? E aí, enfim... É a irresponsabilidade social, né, nesse momento. Foi a reputação de muitas empresas. Foi. E é tão curioso, porque às vezes a gente fala assim, não, se eu estou pensando nisso, estou falando nisso, não é possível, todo mundo sabe disso. E quanto que precisa ainda de informação, né? Assim, acho que o bacana dessa conversa aqui que a gente está tendo é isso, assim, é capacitar de uma forma prática, né? É um on the job na experiência. Porque as pessoas ainda não estão, né, com essa visão de que realmente precisa ter esse cuidado. A gente vê muita fala, mas na prática são poucas empresas comprometidas, né, assim. E eu acho bacana o propósito da TIM, ele tangibiliza muito essa responsabilidade, né? Ele fala que é evoluir com coragem, transformando tecnologia em liberdade. Eu acho que eu nunca tinha ouvido, adorei. Então, eu estou ali entendendo esse cliente, mostrando para ele as possibilidades, né, que é o nosso Imagine as Possibilidades, e para que ele seja livre, né, para que ele se conecte da melhor forma, que ele tenha conveniência com essa conexão dele, enfim, e tenha muita experiência. Sim, que na verdade é o que todo mundo quer, né? Eu preciso de internet? Não. Eu preciso mostrar o que eu estou fazendo, eu preciso consultar uma receita, internet eu não preciso. Você precisa do resultado já disso, né? Eu quero, assim, saber quanto tempo eu deixo o milho na panela de pressão. E se eu não tiver internet, eu não vou saber. E aí a minha receita vai dar errado. Não vai. Então,
é uma responsabilidade do produto. Total. A gente se acostumou a esse imediatismo, né? Que a gente nem se liga que foi a internet que viabilizou, mas é total. Antes você fica... Gente, como era o nome daquele ator que trabalhou naquele filme? Hoje você fala... Se você pensar umas 2 vezes, quando você abre, inclusive, já está a sugestão ali. Um dia eu vou ter a oportunidade de olhar no fundo dos olhos de Mark Zuckerberg e perguntar, querido, como? Como você sabe o que eu estou pensando? Porque eu nem falei. É bem isso, assim. Eu lembro uma época que a gente falava sobre as TVs, né? Você tava olha, cuidado, que as TVs agora... Não tem isso. Você tá aqui... Mas a Siri sabe. Sabe, todo mundo sabe. Você tira aqui e fala, gente, mas como que pode que eu tava pensando nisso? Surreal. Mas eu deixo o meu algoritmo louco às vezes. Eu faço umas perguntas, assim, pra bagunçar. E eu pergunto. Ok, nono período, né? Ah, tá. É teste. É pra ir exercitando. É exercitar, entendi. Mas essa ideia do algoritmo também, vamos misturar aí o mundo físico com o mundo digital. Já vamos pegar esse gancho aí. Vamos. Porque não bagunça só o algoritmo, bagunça a gente. E aí você tem um case aí muito bom pra contar da bagunça da experiência física com o digital e vamos contar esse case aí. Muito bom. Case de bastidor, né? A Roberta Cliente, a gente falando aqui sobre os efeitos pandemia, né? Sim. E eu costumo comprar, enfim, numa loja de roupa feminina. E aí veio mais esse relacionamento do WhatsApp, né? E aí, olha aqui o que tem hoje, meu código de vendedora e... Que é o resultado do teu produto, o problema é teu. Tipo... Foi tu que deu internet pra eles. É pra simplificar, é pra, né? Não tem essa, salvou muito em pandemia e seguimos com isso depois. E aí fui comprar, enfim, eu tinha uma troca pra fazer de uma primeira compra com essa vendedora. E fui lá num horário em que não coincidiu com o horário de trabalho dela. Ela não estava mais na loja no momento que eu fui trocar a peça que eu tinha comprado com ela. Uhum. Mas ela deixou na reserva dela, enfim, fiz a minha troca. Tinha ali uns minutinhos. Olha, eu não sou consumista, assim, não sou de sair comprando. Mas aquele dia eu estava vulnerável. Eu precisava de algumas coisas. E aí comprei ali algumas coisas e tal com um outro vendedor. E aí, enfim, até brinquei ali na despedida, falei, olha, vamos, né, lá e tal, ela pode ficar chateada, mas, né, tudo certo aqui, eu não tinha como deixar de comprar agora, e fui embora pra casa. Quando eu chego em casa, mal tinha estacionado o carro, já tinha uma mensagem no meu celular da vendedora magoadíssima comigo, falando, olha, fiquei sabendo da sua compra. E eu tive que administrar esse conflito. É um conflito, assim, antes da pandemia, talvez seria uma baixa probabilidade de termos. Eu acredito é possível, que sim, mas seria baixa. Sim. Mas o potencial do produto que você vende... Olha o que ele permitiu, né? Assim, fazer amizade, gerar... E assim, foi curioso, porque assim, fez a gente refletir, né? Conversando com o pessoal que trabalha comigo até sobre isso, falei, gente, olha aí, olha essa dinâmica, né, do varejo, assim, as barreiras todas foram ultrapassadas, assim, né, não existe mais o esperar vir à loja no meu horário, né, eu te atendo fora do meu horário, eu te atendo pelo WhatsApp, então não tem mais por que você não comprar comigo. Então, como é que a gente discute aí um pouco também de limite, né? De ética profissional. Então, assim, nesse quesito, assim, né? O nosso mercado de telecom, ele é muito pautado, né? Por essas regulamentações, sim, né? Em que momento eu posso me comunicar com esse cliente? Quantas vezes eu posso me comunicar com esse cliente? Né? A gente tem esses compromissos, somos cobrados por esses compromissos, né? Por cumprir esses compromissos. Então, isso é muito sério, né? Mas a fronteira foi rompida no varejo, assim. E assim se criam novas experiências, né? Rompemos essa fronteira aqui, vamos criar novas regras e políticas de boa vizinhança. Exatamente. Aí a gente vai ultrapassar outra, e daí a gente vai ter que
que melhorar a experiência lá também, porque só vai saber fazendo, eu Não, acho. você imagina se depois eu fosse avaliada por essa vendedora? Existe a uma estrela. possibilidade. Existe essa possibilidade. Vamos pensar aqui, numa escala de 0 a 10, o quanto você recomenda essa vendedora. Ela ficou magoada comigo. E eu, como cliente, ela ia me dar. Daí acho que- agora vai ser o oposto. Uma escala de 0 a 10, o quanto você avalia essa cliente? Não é boa, não. Ela compra com qualquer um. É isso. A gente sai total aí dos aplicativos, né? De deslocamento para ter daqui a pouco essa avaliação no varejo também. E o que é totalmente ok, eu diria, desde que a gente lembre que moramos em um país onde existem regras que se chamam Exatamente. LGPD, compliance, Exatamente. e por aí vai, né? Exatamente. Que eu acho que não é nenhuma questão de pequeno varejista, mas aquele que tem o menos impacto da lei. Porque a lei ali no grande, ela tá forte, né? O Forte. compliance tá lá, a LGPD tá lá, estão monitorando o que estão fazendo, consentimento do cliente, pontos de contato, tá tudo muito mais ativo. E eu acho que é um assunto super em alta agora, né? Fazer a adequação da LGPD. Total. Mas no varejista médio, pequeno... Ele tem esse caminho, né? Assim, que ele vai porque é no meu celular. rompendo a fronteira. Exatamente. E isso dá um outro programa, Robes, porque uma hora que aí esse profissional sai dessa marca, né, do pequeno, e vai para o outro, Ele leva todo mundo. Enfim, e aí vai. Então olha quanto de A experiência. gente volta naquilo que você estava falando de ser um bom vendedor. Exatamente. Porque se ele for um bom vendedor, não importa onde ele vende. Ele leva os clientes junto. Ele leva. São as habilidades, né, que Sim. tem. Ou seja, a clientização aí, ela vai chegando em vários segmentos. Ela precisa chegar em vários segmentos, né? Porque hoje não tem mais como a gente acreditar que o produto está aqui e vem aqui comprar. Não. Não tem mais como acreditar que isso funcione para, acho que nenhum segmento. Não. Todos abriram-se um leque de opções de o que você quer, como você quer. Todo. Eu acredito muito que a gente saiu totalmente desse cenário porque a gente foi pro relacionamento. Uhum. A gente se se você pensar na palavra relacionamento, né, no sentido mais amplo, né, com toda a minha licença do meu 9º período, ele passa por isso, né, por uma questão de conflito, por uma questão de afeto, né, passa por tudo, né, de encantar. Então, hoje, quando a gente fala de varejo, quando eu falo da loja física, isso tem que estar no topo das preocupações, né? Assim, de como que eu faço tudo isso garantindo o respeito. E garantindo faturamento no bolsinho da nossa empresa, porque nós vivemos de negócios. Também, com certeza. Negócios conscientes, porém negócios. Com certeza. Eu acho que a gente sai cada vez mais saudável dessa relação... Sim. Comercial, né? De alguma forma, assim, as empresas se preocupando no que elas têm que cumprir, né? Buscando atender as necessidades desse cliente através de todos esses protocolos, gerando para esse cliente também um valor, né? Mas sem dúvida nenhuma, num sistema capitalista. Sem dúvida. E voltando, você trouxe de volta aí um dos assuntos que eu confesso assim, tá totalmente fora da minha zona de conforto. Vamos lá. Sentimentos. Tá totalmente fora da minha zona de conforto. Entendo. Esse cliente que ele vai lá pro PDV, ele quer o acolhimento de um vendedor, ele quer ser ouvido, mas aí a gente tem todos os outros sentidos, né, humanos. Sim. A gente falou isso rapidamente aqui no episódio com o Roberto Madruga. Primeiro episódio desta temporada. E trabalhando os sentidos, eu acho que o PDV dá tanto potencial que eu já fico assim, uma loja com cheiro de café, uma loja com cheiro de canela. E eu fico assimilando assim, amor, vamos naquela loja que tem cheiro de alecrim que eu não lembro o nome? Muito bom. E essa gestão
hoje também tá no teu guarda-chuva? Tá Tá também. dentro de estrutura... De design, né, da loja, e isso é totalmente pertinente para tornar esse PDV sexy, né, atraente, porque hoje, por exemplo, nas nossas lojas próprias, né, o modelo atual de loja, ele prevê espaços para experiências diferenciadas. Então, você tem a casa conectada, que é um espaço onde você tem ali o conforto de um sofá e você senta e você experimenta os streamings, os serviços de streaming. Você tem um espaço de coworking, né? Muitas pessoas hoje entram na loja e falam, mas eu posso usar mesmo, assim? Eu posso trabalhar o meu trabalho aqui da loja da TIM? Pode! Então, assim, você tem lá uma bancada, você tem um acesso ao Wi-Fi. Vou saber. Viu? Você leva o seu note, vai pra lá, vamos pra lá gravar um podcast. Então, assim, você tem os ambientes da loja, né? Obviamente, você vai degustar aparelho, degustar algum acessório, né? Tocar. Mas você tem espaços pensados para essa questão sensorial, né, também. Legal. Então, a TIM, né, dentro da sua plataforma, tem a música muito forte, né? Então, a gente tá levando muito forte isso pro PDV. E por que não ter esse som dessa loja, de você entrar na TIM e saber que você tá na TIM, né? Então, passa por isso. A gente, quando pensa a arquitetura de uma loja, a gente tem que pensar muito para quem trabalha, né? Porque não pode ficar um ambiente desconfortável para quem tá lá, né? E aí, desde temperatura de ar, iluminação, né? O dia inteiro tocando rock. Imagina, né? Assim, nossa, mas por que o pessoal de Merchan pediu para deixar naquele streaming que eu não gosto, né? Imagina. Isso tudo são coisas que a gente precisa administrar, né? Mas é pensar, né, nesses atributos ali que às vezes não... Para o cliente é quase que transparente, assim, né? Ah, a iluminação tá tudo bem, né? A temperatura, se aqui no Rio tá calor, se tá gostosinho, tudo bem. Ele acaba olhando essas outras possibilidades que ele tem na loja, né? Então, explorar isso é muito bacana. Então, assim, a gente faz, na linha dos sentidos, né? A gente tem a ação, por exemplo, que a gente também faz no ponto de venda, que, eu quero divulgar e comunicar uma parceria streaming. Então, eu vou e pego ou um seriado ou pego um filme e faço a comunicação da loja naquela temática e aí faço o quê? Pipoca. E aí... Cheirinho de pipoca. Você vai ali loja, já para ter um momento pré-cinema, um cinema na loja da TIM. Então, assim, é explorar os sentidos, né? E é algo que eu vejo pouco conteúdo sobre. Eu tenho acompanhado bastante essa movimentação de consumo de conteúdo online, né? E cursos, e aulas, e PDF. Você compra o PDF hoje em dia, né? O e-book. Você baixa o e-book. Eu comprei um PDF, é um pouco estranho, mas ok. E quem vai para esse lado da experiência, até a maioria dos nossos entrevistados aqui também, a gente acaba caindo naquela pauta do online. Entrevista, pesquisa, fechamento de looping, mas tem tanta coisa pra gente explorar nesse aspecto experiência, talvez tão mais humano. Sim. Tão mais, senta aqui, toca presença, aqui. Né? Vamos cheirar isso aqui, vamos comer isso aqui juntos, vamos explorar uma conversa, um momento de acolhimento, o que você trouxe da arquitetura da loja, fantástico, porque a gente não pensa que se uma luz vai ficar confortável ou não. Alguém pensaria, alguém pensou lá nessa pontinha da experiência de essa cadeira, o cliente vai ficar uns 2 minutos sentado confortável, depois ele tem que levantar e ir embora. É bem por aí. Eu lembro de um passado, eu não sei se isso é real ainda nas operações, mas de loja de McDonald's, que diziam que quando era drive tinha luz ruim pra você não ficar confortável lá. Isso... Tinha 14 anos, era quando eu era a rainha da casquinha. Olha ela. Eu fui a rainha da casquinha do McDonald's, tá? É um título sério, vocês respeitem o meu título, porque é a competição mundial que acontecia do McDonald's. E eu fui rainha da casquinha, não mundial. Olha, não cheguei nem perto. Tudo bem. Mas tava lá tentando. Eu tava lá tentando, eu tava aqui no sul, tá vendo? No sul eu era a rainha da casquinha só, no sul do Brasil, tá, gente? Não no sul do mundo. Mas era uma coisa que tinha algumas lendas que se falavam, não, porque a gente deixa assim pra ser ruim, a gente deixa assim pra ser bom.
Mas não existia uma técnica? Que livro eu consulto para saber que luz ou que cadeira eu coloco em um ambiente? E é pura experiência. É pura experiência. Então, assim, a gente tem as parcerias, né, dos escritórios de arquitetura para dar essa consultoria para a gente, né, para trazer tanto o benchmark quanto a parte de, olha, o que faz sentido, né? A gente tem todo um pensamento de ergonomia, né, para a força de vendas e para o cliente, para tornar esse ambiente agradável, né, para que ele fique lá e curta, né, esse momento de estar na loja, né? Eu acho que esse é o principal, né? É trazer essa vontade de estar lá, de ver o que está acontecendo, se tem uma novidade, né? Se a gente pode dizer que a geração atual vai à loja por algum contexto, é para saber se tem uma novidade. Então, se eu sei que está acontecendo alguma coisa diferente, eu poder contar, né, com aquele ponto de experiência, né? Inclusive, a gente escuta muito falar isso no varejo físico, a saída do ponto de venda para o ponto de experiência, né? Então, é um caminho para explorar com esse olhar de experiência, para sair desse lugar comum, né, só das pesquisas, né, e que a gente tudo tem bem, depois dado... a gente pergunta se ele gostou bem, da loja, a gente vai dar tudo certo. Mas com certeza, pra gente é muito importante. A gente, por exemplo, foi através de pesquisa que a gente chegou nesse modelo atual das lojas TIM, ouvindo esse cliente, sabendo, né, o que ele quer, como ele quer ser recebido. Então, é super importante, mas ter esse cuidado, né, de temos um campo a explorar, né, no varejo físico, que também fala de experiência, é muito importante, né? Então, assim, toda essa história de digital e físico, né, essa fusão... O phygital, né? O phygital, exatamente. Ele mudou a relação de presença, né? Mudou na nossa vida pessoal, né? Assim, hoje você faz uma videochamada, né, e você estar presente de outras maneiras. A visita aos pais tá em dia, pode ser só daqui 3 meses de novo. Minha mãe não concorda com isso, não. É que ela gosta de experiências tradicionais e abraços quentinhos. Ela gosta. Viu, tem que conhecer a persona, Roberta. Tem que conhecer a persona, não tem essa. Ela vai falar com você sobre tocar, ela tem um momento varejo físico, entendeu? Entendi. Eu acho que todos temos em algum momento. Temos. Eu tenho muito, assim, eu gosto de ir pra ver, sabe? Deixa eu olhar aqui. Você é sinestésica? Muito. Você é touchscreen? Você fica tocando nas pessoas quando você tá falando? Não. Tocando nas pessoas, não. E tenho agonia se ficar. Então, deixa eu te contar. Isso, não, me dá muita agonia isso. Muita agonia. Mas eu sou do pegar, de ver se tá tudo certinho. Sabe assim, se tem um furinho embaixo do braço. Deixa eu ver a costura, assim. Eu fico louca, as minhas amigas consomem muita coisa online, eu fico assim, mas como é que você consegue? Não, mas porque eu meço, eu falei assim, não, eu não cheguei ainda nisso aí. Não. Eu preciso olhar, porque vai que tem aquela linhazinha descosturando. Não, aquilo depois vai pro forro, pinica. Vai me dar uma dor de cabeça, eu prefiro ir na loja. E aí você vai, aí você pode aproveitar e tomar seu sorvete. Mas assim, você julga a lojinha dos outros? Ai, que pergunta. Cheguei numa pergunta boa, pelo visto. Julgamento. Estudante de psicologia falar sobre julgamento, eu não entendi. Você julga não a tem lojinha como, né? Não tem como, assim, não. Você passa, assim, acho que eu já era uma pessoa muito exigente, né? Assim, minha mãe traz aqui ela para contar um pouco aqui dos critérios da Robertinha. E assim, o meu olhar, ele é pro defeito, assim, mas é ali, na mira. Então, assim, se eu tô no shopping, eu olho, e ali a video apagado. Nossa, mas não tiraram isso aqui ainda? Assim, essa lanterna de estacionamento aqui não tá funcionando. Era pra estar vermelho e tá verde. Poderia ser outra. Não, essa cor não ficou legal. A gente faz esse exercício na concorrência também. A gente dá uma passadinha e fala, né? Dá aquela fiscalizada. E em outros segmentos também, assim, porque eu acho que tem uma riqueza de você circular, né, assim, o mercado e olhar e trazer referências, né? Sim. Por que não eu olhar uma loja de cosmético, por exemplo, e ver o que ela está fazendo ali e, de repente, será que não tem um link com alguma coisa, né? A gente, por exemplo... O criativo. Exatamente. A gente hoje está indo... um caminho, um ponto nosso, assim, na arquitetura da loja é a biofilia.
que é você trazer o verde para a loja, né? Essa plantinha. Então, assim, se eu tenho uma casa conectada na minha loja, concorda que eu tenho que ter um tapete, eu tenho que ter aquela plantinha, eu tenho que ambientar. Então, assim, isso requer esse circular. E aí, nesse circular... uma palavra nova, eu ainda tô pensando na biofilia. Tá pensando? Aprendi uma palavra nova. Então, nova. vou te ensinar outra. Planta preservada. Olha isso. A gente fala sobre isso também. Ela tá lá, e a gente outro achando cuidado. que CX é fazer um onboarding sem atrito. Não é apenas. É muita oportunidade que tem, eu acho, para encantar e, na verdade, conquistar esse cliente, né? Convidar esse cliente. A gente só pensa no resultado da medição, né? Mas a medição aqui, ela é o final da cadeia. Ela vai me dar um recurso, ela vai me dar uma nota, ela vai gerar esse indicador para eu melhorar o processo. Mas para eu chegar aqui nesse final... Já aconteceu tanta coisa. Teve tanta coisa. Teve luz, teve planta preservada, teve... O cheirinho. Teve o cheirinho. Teve a pipoca. Teve a pipoca, teve a toalha do nerd. Eu vou frequentar mais vezes a loja da TIM. Ah, por favor, venha. Eu adoro. Olha, eu recebo hoje, assim, imagens assim, do Brasil todo, assim, de colegas, ex-colegas de trabalho. Manda. Adoro. É o PEX. É o meu PEX informal. A gente tem o PEX oficial e tem o PEX da Roberta. De vez em quando eu recebo. E aí tem as provocações também, né? Porque quando você perguntou do julgamento, tem um movimento para um lado e eu recebo o movimento para outro. Com certeza. Acho tem que só você vai julgar. Eu adoro. Esse PEX, assim, pela lateral eu gosto. Roberta, eu adorei o nosso papo. A gente também. poderia com certeza emendar vários programas aqui nessa dinâmica de conversa. Acho que quem está acompanhando aqui também teve uma outra percepção, um outro ponto de vista de experiência de cliente, o quanto a gente pode explorar ainda essa ideia, o quanto é possível clientizar qualquer modelo de negócio. Não tem nada a ver com tecnologia. Não. Então, quero só te dar um momento de agradecimento. Fica à vontade. Super obrigada, assim, eu reforço a oportunidade de estar aqui, né, compartilhar um pouco da experiência. Acho que é o que você colocou, assim, a proposta, né, do programa é muito bacana, porque ele é uma troca, né, assim, são vários segmentos, profissionais super reconhecidos e que estão aí no mercado trazendo novidade e compartilhando suas experiências. É a melhor forma de aprender, né, Sim. assim, eu acho que é uma forma muito gostosa de aprender. Então, assim, super obrigada pelo convite. A TIM está de portas abertas para a sua visita. Vem imaginar as possibilidades com a gente. Porque tem muito chão aí para a gente... Repete aquela frase que eu falei que eu nunca tinha ouvido. Evoluir com coragem, transformando tecnologia em liberdade. Eu achei sensacional. Vou levar pra vida. Leva. Imagina as possibilidades com a TIM sempre e vem curtir muitas experiências. Livre por aí. Adorei. E por falar em Livre por aí, a nossa temporada de Livre por aí no Rio de Janeiro chegou ao fim. Você acabou de acompanhar o último episódio da temporada. Por onde será que eu vou ser livre por aí? Eu vejo vocês na próxima. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.